Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, procurem algum lugar calmo, um lugar silencioso para vocês conseguirem se concentrar. Peguem o material didático de vocês, o caderno, façam as observações, as anotações, tá bom? A nossa aula de hoje, produção textual, é sobre coerência. O que seria coerência, né? A gente pode dizer que coerência é a parte conceitual do texto, ou seja, o conjunto de informações que vão fazer sentido. E até a gente pode pegar como exemplo aqui a coesão, né? E a coesão é a parte que tem mais a ver com o aspecto formal do texto, né? De totalidade, de unicidade. O que a gente pode dizer? Quando você vai escrever um texto, é muito importante, independentemente de qual é o texto, tá? É muito importante você escrever um texto coeso e coerente. Essas duas coisas, elas andam juntas, tá? E elas vão dizer para você se o seu texto, ele vai dizer a qualidade do seu texto, tá? Enfim, e a coesão é isso, é você tentar deixar o seu texto mais unido possível, tá bom? Para não parecer que eu peguei fragmentos e juntei, tá bom? De qualquer jeito, parece uma coisa retalhada, fragmentada. Não, eu preciso que o texto ele tenha um aspecto total, né? Uma coisa só, tá? Enfim, essa é a coesão. E a coerência? A coerência é essas informações que eu coloquei no texto fazerem sentido, tanto em relação uma à outra, né? Uma fazer sentido em relação à outra, como elas fazerem sentido em relação ao contexto, né? Tudo bem? Então vamos colocar aqui, né? Ou seja, eu posso dizer que a coerência ela vai depender não só da materialidade linguística do texto, ou seja, do que é que eu estou colocando nesse meu texto, né? Uma coisa precisa fazer sentido com a outra coisa que eu também coloquei no texto, né? Porque senão não faz sentido, ou seja, é incoerente, né? Dá uma ideia de oposição, de contrariedade. Mas também a coerência, ela vai precisar dos fatores extralinguísticos, ou seja, eu também tenho que fazer sentido em relação aos fatores que estão além do texto. Então, por exemplo, se eu estou escrevendo um texto que eu falo que, sei lá, aqui no Ceará é muito frio, por exemplo. Isso faz sentido? Não, porque a gente sabe que aqui é quente, né? Então, eu estou cometendo incoerência? Estou cometendo incoerência no meu texto, né? Por quê? Porque é uma informação que ela não condiz com a realidade, ou seja, ela não faz sentido quando eu observo os fatores extralinguísticos, né, para além do texto, tá bom? Claro, né, a não ser que tenha sido intencional, né, enfim. Aqui eu peguei uma citação, tá? A situação comunicativa, os propósitos comunicativos do emissor, né, e do receptor também, do gênero de texto, do contexto cultural em que estão inseridos e, finalmente, dos conhecimentos enciclopédicos, tá bom? Ou seja, o conhecimento que a pessoa tem, né, enfim, né, sobre as coisas, tá? E partilhado com os usuários, enfim, né? Ou seja, a coerência ela vai ser um princípio de interpretabilidade. Ou seja, quando você está lendo um texto, você vai interpretar ele, né? E você vai perceber isso, que todo texto ele vai ter um contexto cultural, né? Ele vai indicar ali informações de outros textos até, né? É o que a gente chama de intertextualidade, né? No caso. O que acontece? Tem que ser condizente, né? Tem que ser coerente com o próprio texto e com outros, tá bom? E o que a gente pode dizer que são os critérios, né? Pra gente perceber, será que meu texto tá coerente? Será que não tá, né? Eu separei 4 critérios, tá bom? Continuidade, que é quando é realizada, né? Ela é através de elementos de coesão, que seriam os pronomes, artigos definidos, sinônimos, antônimos e outras significações de palavras. Vocês lembram o que são significações de palavras, né? Quando eu tenho relações de sentido entre as palavras, então, por exemplo, homonímias, hiperonímias, enfim, né? O que acontece? Tudo isso tem que fazer sentido, tá bom? Então, por exemplo, se eu estou usando um pronome feminino, eu estou usando um pronome feminino e do nada eu uso masculino. Aí você fica, como assim, né? Quem é a personagem? Por exemplo, eu falando, ela fez isso, ela foi, ela viu. Aí de repente eu falo, ele surpreendeu. Aí eu penso, quem é esse ele na história? Claro, a não ser que eu tiver dito antes, né? Mas você tá lendo uma história que só apareceu uma personagem e essa personagem é feminina. E de repente você comete um errozinho e coloca ele, por exemplo. Aí fica confuso, você pensa, quem é essa personagem? E ali já atrapalha a continuidade, porque você estava seguindo uma ideia e de repente atrapalha, né? Então, muito cuidado, tá bom?
não só para pronome, como outros aspectos, tá? Progressão temática concerne ao desenvolvimento do texto, ou seja, o que poderá ser realizado através de novos temas e subtemas. Quando você está escrevendo um texto, você vai perceber que tem um tema central e tem coisas que você vai dividir, né? Para seguir uma sequência lógica. Então você tem que seguir essa sequência lógica, tá bom? Por exemplo, a narração. A narração começa com a apresentação, aí você vai mostrar o problema, vai desenvolver o problema, depois o desfecho. Aí vamos supor que você começa logo pelo problema, aí depois você vai pro desfecho, aí depois você apresenta. Tipo, não faz sentido, né? Tem que ter uma progressão temática, tem que ter uma ordem, né? Uma sequência lógica, tá bom? E a não contradição, né? Que refere-se à lógica interna do texto, né? Que eu tinha falado. Ou seja, as próprias declarações não podem ser contraditórias, né? Entre o texto e entre o mundo, né? Como eu falei, por exemplo, dizer que o Ceará é frio, por exemplo, né? Enfim, e articulação, né? Que diz respeito ao modo como os fatos e os conceitos presentes no texto se relacionam e organizam. Ou seja, como você está conseguindo relacionar uma coisa com a outra, né? Se você consegue deixar isso mais organizado possível, então quer dizer que seu texto está sendo coerente. Porque se você acabar se confundindo no texto, aí vai ficar difícil de entender, tá bom? E tipos de coerência, que a gente pode destacar aqui. A figurativa, né, que é quando é uma combinação dos elementos concretos usados no texto na análise de determinado tema. Então, por exemplo, seria essa descrição, né, a ideia de descrição. Você está escrevendo uma história que está acontecendo e no Ceará, né? Aí você diz que nevou, por exemplo, que o chão está coberto de neve. É incoerente, né? Por quê? Porque os elementos não fazem parte desse tema, não fazem parte desse espaço, né? A argumentativa é em relação à lógica semântica, né? O lógico semântico, e que vai estabelecer na sua redação, né? A gente começou a trabalhar agora artigos de opinião, né? Que é um texto argumentativo. E, por exemplo, vamos supor que você está falando um argumento que você quer comprovar que, sei lá, pronto, você quer comprovar que o Ceará é o estado mais quente de todos, por exemplo. Vamos supor, você quer comprovar isso, esse é o seu argumento. Aí, de repente, você fala que aqui no Ceará, sei lá, tá 32 graus e no Rio de Janeiro tá 40 graus, por exemplo. Quando você coloca esse dado no seu texto, ele vai contribuir para o seu argumento? Não, né? Você não quer defender a ideia de que o Ceará é o mais quente? Então, como é que você mostra que outro é mais quente? Não faz sentido. Então, você tem que usar informações a seu favor, né? Que é para ser coerente, tudo bem? Por isso que a gente até falou, né? Quando você definir um posicionamento, você tem que seguir ele até o final, independentemente de qual você escolheu. Ah, pensei isso, pronto, vai defender até o final do texto. Por quê? Porque não faz sentido você chegar na metade do texto e mudar o pensamento, tá bom? Isso não ajuda seu texto, tá? E a coerência narrativa, que seria a lógica, né, que vai juntar todas as partes de um texto narrativo, né? A gente prestar atenção no tempo e espaço, né? Por quê? Porque eles não podem ser contraditórios. Então, por exemplo, você está narrando a história e tem, sei lá, um menino está correndo no gramado, aí de repente você fala que ele mergulhou, por exemplo. Ele mergulhou onde? Se ele está no gramado, entendeu? Então, se você quer dizer que ele mergulhou em algum lugar, você tem que dizer, e ali tinha um lago perto, ali tinha alguma coisa, né? Para fazer sentido, tá bom, gente? De maneira geral, coerência é em relação a isso, tá? Em relação ao sentido que seu texto faz. Se ele faz sentido, se ele não faz, tá bom? Aqui eu peguei um exercício para ver se consegui exemplificar isso, tá? O emprego do elemento sublinhado compromete a coerência da frase. Vou só colocar logo aqui a resposta para a gente poder ver por quê. Vamos lá. Quando eu uso algumas palavras, né, principalmente preposições e conjunções, elas vão unir, né, as frases, enfim, e elas vão passar algum sentido, né? Algum sentido. Por exemplo, uma ideia de finalidade, fiz essa coisa para isso, uma ideia de oposição, fiz essa coisa, mas, enfim, né? Uma ideia de adição de pensamento, enfim, entre outras coisas, tá? Então, essas conjunções vão passar ideias, ok? E essas ideias têm que fazer sentido. Se eu quero passar uma ideia de oposição, eu vou usar uma conjunção de oposição. Se eu quero passar uma ideia de conclusão, vou usar uma conjunção de conclusão, né? Eu não posso usar uma conjunção de oposição,
Não, porque eu quero passar o quê? Conclusão, né? Então, a gente vai avaliar isso agora, tá? Cada época tem os adolescentes que merece, pois estes são influenciados pelos valores socialmente dominantes. Perceba que aqui eu concluí uma coisa, e esse pois ele dá a ideia de conclusão. Ok, vamos para C logo, não vou deixar B por hoje, porque a gente sabe que é errada. Nos tempos modernos, sonhar faz muita falta ao adolescente, bem como alimentar a confiança em sua própria capacidade criativa. Esse bem como está apenas adicionando um pensamento, não é? É, beleza. O D. A menos que se mudem alguns paradigmas culturais, as gerações seguintes serão tão conformistas quanto a atual. Então perceba aqui que eu estou dando a ideia de condição, não é? Isso vai acontecer a menos que, entendeu? Uma ideia de condição. Então aqui, de boa. O item B, porque ele está errado. Vamos prestar atenção. Os jovens perderam a capacidade de sonhar alto. Por conseguinte, alguns ainda resistem ao pragmatismo moderno. Esse por conseguinte, ele dá uma ideia de conclusão. E aqui a gente não tem ideia de conclusão. A gente tem, pelo contrário, né? A gente tem uma ideia de oposição, né? Ó, os jovens perderam a capacidade de sonhar alto e alguns resistem a isso, ou seja, é uma ideia de oposição. Eu teria que usar uma palavra que me passe essa oposição. Por exemplo, mas, porém, contudo, todavia, tá bom? Então aqui seria incoerente, tá? Enfim, a aula foi isso. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem rever a aula e as outras aulas no canal da escola. Acesse todo o conteúdo no site da escola, tá bom? E acompanhe a agenda digital de vocês, tá? Por hoje é isso e até a próxima aula.